E aí pessoal, aqui é o Ramon. Nesse vídeo vamos falar sobre princípios de programação orientada a objeto, em específico sobre o Solid. Então, se você não sabe o que é Solid, se você não sabe como funciona, o que ele prega, você vai ver tudo nesse e nos próximos vídeos que iremos lançar. Então, antes de começarmos, se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se para dar aquela força para nós. Então vamos lá. Beleza, vamos falar então sobre um pouquinho sobre o Solid. Deixa eu puxar aqui para o lado essa página aqui do Wikipedia mesmo. E como eu já tinha falado anteriormente, o Solid ele é sobre princípios, né? Princípios de programação orientada a objeto. E a primeira letra que a gente vai falar é a letra S, que é Single Responsibility Principle. E aqui diz que a classe não deve ter mais do que uma razão para mudar. Então, é o princípio de responsabilidade única. Classes, e também se aplica a métodos, de ter apenas uma razão para mudar, ter apenas ali uma responsabilidade. Então, deixa eu mostrar um exemplo aqui. Aqui eu criei esse projeto novo e a gente tem aqui uma classe bem simples de user, tem aqui um user request, tem aqui um controller com endpoint aqui para salvar um usuário novo, e aqui um repositório usando aqui o JPA. Então o que a gente pode ver aqui no controller? Ele está recebendo aqui a requisição de post para salvar um usuário novo. O que o controller faz? Ele cria um novo usuário, pegando a informação que veio da request, seta o nome do usuário, usa o repositório e salva o usuário. O que a gente pode ver aqui de uma maneira simples, tá? Que é o objetivo desse vídeo. Não é se aprofundar muito, é dar apenas essa visão introdutória. O controller ele está tendo muita responsabilidade. Ele converte a request para o objeto user aqui e ele também salva. Ele também chama lá o repositório para poder salvar o usuário. Então não seria melhor a gente deixar o controller com a responsabilidade que ele é feito para ter? Ele vai fazer ali o intermédio entre as requisições que estão chegando do ambiente externo para o ambiente interno. Então o controller, nesse caso aqui, não precisa saber como que converte um usuário request, um user request para um user. O controller também não precisa saber como que salva um usuário no banco de dados. Então o que a gente poderia fazer aqui? Ao invés de o controller instanciar aqui, injetar, né, pedir a injeção aqui do repository, ele pode delegar isso para alguém especialista. Que no caso a gente poderia criar aqui uma outra classe. A gente poderia criar aqui private user service. Vai ser uma classe especialista em conversar ali com o repositório e pedir a criação do usuário. Como ela não existe, vamos criá-la aqui. Vamos criar essa classe. Vou colocar aqui dentro mesmo. Não vou fazer a criação de pacotes nem nada, porque aqui o intuito não é esse. Tem o service aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem o user service. O que a gente pode fazer? Tirar esse repositório daqui. O controller não precisa saber dele. Então a gente consegue colocar ele aqui dentro do user service. Pronto. A gente já começou a refatorar o código. O controller também não precisa saber como que converte o user request para
um user. O que a gente pode fazer aqui então? A gente poderia fazer aqui um user converter ponto to user. Ok? A gente pode passar aqui o user request para ele. E o que ele vai nos voltar? Um user. Não existe ainda. Tudo bem. A gente cria aqui a classe. Create class. Aqui dentro mesmo. Não tem problema. E a gente cria esse método aqui lá. Vamos criar o método. Ele já percebeu que é estático. Não tem problema. O que esse método vai fazer? Exatamente o que está sendo feito aqui em cima. Vamos copiar aqui. Coloca aqui. Vamos retornar esse user que a gente acabou de criar. Beleza? Muda aqui o tipo que ele retorna, né? Em vez de void voltar um user. Dá para simplificar aqui. Dá para criar um construtor que já recebe o nome? Dá para fazer. Isso aí fica a seu critério. Aqui o intuito é só mostrar a refatoração para que as classes tenham apenas uma razão para mudar o que é pregado aqui pela letra S do Solid Single Responsibility Principle. Então aqui a gente não precisa mais desse cara. Pode tirar. Aqui a gente já tem uma classe especialista em converter aqui pra gente. Aqui o repositório a gente tirou. Pode apagar. A gente usa o service. Chama o save. Ah, não existe lá. Vamos criar o método. Alt Enter. Cria o método lá. Pronto. O que ele vai fazer? Vai fazer exatamente o que estava sendo feito ali no lugar errado, que era no controller. Salvar o user. Pronto. Vamos voltar aqui no controller. Pronto. Ah, dá para simplificar mais ainda? Claro que dá. Sempre dá, né? Pode fazer aqui. Pode colocar aqui. Aqui dentro. Diminui a leitura. É mais um pouquinho mais difícil para ler. Então, como aqui o intuito é ensinar, vamos deixar com a leitura mais fácil. Do jeito que tá bom? Então, vamos voltar aqui, pronto. Pronto, a gente refatorou. Agora, olha só como ficou. O controller, ele está fazendo o que ele é para fazer mesmo, fazendo a ponte entre os dois mundos, né? O mundo externo e interno. A gente tirou toda a lógica que tinha dentro aqui, desnecessária no controller. A gente criou um user service, um serviço especializado ali para tratar o usuário, ele que conversa com o user repository e chama aqui o método save dele. O que ficou no controller? Bem pouquinho, bem pouco código, que é o que tem que ser. Ele chamou aqui o converter. Observe que agora o controller não sabe como converter, mas ele conhece alguém que sabe converter. Então ele chamou e passou aqui o usuário novo criado para o serviço. Poderia levar esse converter lá para o serviço? Sim, também poderia. Dá para fazer das duas formas. Nesse caso eu vejo aqui que não fica ruim deixar o converter aqui. Beleza? Então eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Se gostou do vídeo, inscreva-se no canal, indique para um amigo e até o próximo vídeo. Valeu!